Sabe aqueles padrões que a gente vive repetindo, às vezes sem nem entender por quê? Pois é, a resposta pode estar numa programação que a gente nem sabia que tinha. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa tal de matriz psicológica, essa coisa que comanda boa parte do nosso dia a dia. E o mais legal, vamos descobrir como é que a gente pode finalmente assumir o volante. Para começar, segura esse número, porque ele pode mudar o jeito que a gente se vê. Imagina só, 95%. É isso aí. 95% de tudo que a gente pensa, sente e faz não é uma escolha consciente. É só o resultado de programas rodando no automático. Parece loucura, né? Coisa de filme. Mas não é, não. A neurociência bate o martelo. Essa é a nossa realidade, no dia a dia. É um conceito bem forte, né? Aqui a gente vai destrinchar direitinho como esse sistema operacional da nossa mente funciona. Tudo baseado em descobertas incríveis da neurociência e da psicologia, tá? Se prepara, porque a gente vai conhecer quem é o verdadeiro piloto que está no comando das nossas ações. Então, vamos lá para a nossa primeira parte, o sistema operacional inconsciente. Bom, como é que a ciência sacou que a gente vive nesse modo piloto automático quase o tempo todo? A resposta, cara, está nos experimentos que simplesmente viraram o jogo. Um dos momentos mais importantes foi o experimento do Dr. Benjamin Libet, lá nos anos 80. O que ele descobriu foi simplesmente surreal. A atividade no cérebro para fazer alguma coisa começa uns 7 segundos antes da pessoa sequer perceber que decidiu agir. 7 segundos. Pensa nisso. O cérebro já decidiu e só um tempão depois a nossa consciência chega e fala: "Ah tá, decidi fazer isso agora." E é aí que vem a grande sacada. Aquilo que a gente sente como uma escolha livre, sabe? Ah, acho que vou pegar um café. Na verdade, é só o final de um processo que começou lá no inconsciente, segundos antes. A nossa consciência, no fim das contas, só dá um ok. Carimba uma decisão que já estava pronta. Ok, beleza. Mas se as decisões são automáticas, da onde que vêm esses programas? Quem instalou isso aí? Bom, a resposta para isso veio do biólogo Bruce Lipton. Ele sacou que a principal fase de instalação desses programas acontece lá na infância, quando o cérebro da gente está operando num estado muito doido, chamado ondas teta. E nesse estado teta, o cérebro de uma criança é tipo uma esponja, um gravador ligado no máximo. Ele não fica analisando, não questiona nada, ele só absorve. Tudo que a criança vê, nos pais, na família, no ambiente, é baixado direto para o sistema como se fosse verdade absoluta. É aí que o nosso software principal é formado. Agora que a gente já entendeu como essa programação é instalada, bora ver o que é que foi instalado. Na nossa segunda parte, a gente vai explorar as 4 camadas que constroem essa matriz pessoal. Pensa nelas como se fossem as camadas de um programa de computador, sabe? Cada uma influenciando a outra. A primeira camada, a mais funda de todas, é a genética, a transmissional. São aqueles traumas, aquelas crenças que nem começaram com a gente, sabe? Foram herdados, passaram de geração em geração. A psicogenealogia estuda exatamente isso. Pensa só, um medo gigante de arriscar dinheiro pode vir lá de um bisavô que perdeu tudo na vida. É um padrão que continua ecoando até hoje. Aí vem a segunda camada, a social e familiar. Lembra daquela fase teta que a gente falou? É aqui que ela entra. Como diz o neurocientista Joe Dispenza, é nessa fase que a gente cria as nossas verdades sobre amor, dinheiro, sucesso, tudo baseado no que a gente vê. Se uma criança cresce vendo os pais batalhando muito por dinheiro, o que ela programa? Dinheiro é difícil de conseguir. Simples assim. Depois temos a terceira camada, que é a cultural e coletiva. Sabe aquelas regras que ninguém escreveu em lugar nenhum, mas todo mundo segue? Aquelas histórias que a sociedade conta sobre o que é ter sucesso, o que é ser normal? Pois é, a mídia, a publicidade, eles são programadores poderosíssimos dessa camada, criando o que o Yuval Noah Harari chama de realidades coletivas. E por último, a quarta camada, a pessoal e experiencial. Aqui a coisa é direta. Uma experiência muito intensa, seja ela boa ou ruim, pode criar o que a gente chama de autoestrada neural. A neurocientista Tara Swart explica bem. O momento de estresse gigantesco pode instalar um programa de ansiedade que dispara automaticamente em qualquer situação que parece, mesmo que de longe, com aquela original. Certo. Então acho que deu para entender o tamanho do problema. A gente está rodando um monte de programas automáticos em várias camadas diferentes. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente reescreve esse código? Bom, na nossa terceira parte, a gente vai ver que a solução não é só sobre força de vontade. A resposta está na biologia do nosso próprio cérebro. E a notícia fantástica tem um nome:
neuroplasticidade. Falando de um jeito simples, o nosso cérebro não é uma peça fixa, um hardware que não muda. Ele é moldável. Ele pode criar conexões novas e desligar as antigas durante a vida inteira. Ou seja, a capacidade de mudar está aí, dentro da gente. A grande questão é como é que a gente aperta o botão de reprogramar. A ciência já mapeou 3 interruptores principais para a gente ligar essa neuroplasticidade. O primeiro é a novidade. Fazer algo novo, quebrar a rotina, força o cérebro a sair do piloto automático. O segundo, emoção elevada. Sentimentos fortes como gratidão, sabe? Eles mudam a química do cérebro e abrem uma janela para a mudança. E o terceiro é a atenção plena. Meditar, por exemplo, fortalece o chefe do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, que nos dá mais poder para escolher de forma consciente. Pensa comigo. Quando surge aquele pensamento automático, tipo, eu não sou bom o suficiente para isso. Em vez de acreditar na hora, a gente pode só parar e observar. Olha só que curioso, o programa Não Sou Bom o Suficiente está rodando de novo. Só de fazer isso, a gente cria um espacinho. E é nesse espaço, entre o pensamento e a reação, que mora a nossa liberdade de escolher um caminho diferente. Tá, mas como é que a gente leva isso para a prática, para o nosso dia a dia? Na nossa quarta parte, a gente vai ver um plano bem simples de 7 dias. É um protocolo todo baseado nesses princípios para a gente começar a desafiar esses programas automáticos e, de quebra, criar uns caminhos neurais novos. A ideia, inspirada no trabalho de especialistas como o Dr. Mário Alonso Puig, é bem simples. Se dá uma permissão por dia para quebrar um padrão antigo. Por exemplo, no 6º dia, se permitir descansar sem precisar ser produtivo. Isso vai direto contra aquele programa cultural que diz que o nosso valor está na nossa produção, né? Cada uma dessas permissões é como um pequeno ato de rebeldia contra o piloto automático. E tudo isso que a gente viu nos leva a uma conclusão muito, mas muito poderosa. A nossa parte final, ir além da matriz. A ideia de que a gente não é uma vítima passiva da nossa realidade, mas sim um co-criador ativo dela. A verdade, no fundo, é que a gente está sempre criando a nossa realidade. A única pergunta é, a partir de quê? A gente está criando com base na programação do passado? Repetindo os mesmos padrões de sempre, que nem um robô? Ou a gente está criando a partir da consciência, da intenção, pintando um futuro totalmente novo? Essa escolha é nossa a cada momento. No fim das contas, a ferramenta mais poderosa que a gente tem é a nossa própria consciência. É ela o hacker supremo do sistema. Sabe por quê? Porque um programa perde totalmente o poder sobre a gente no exato instante em que a gente percebe que ele é só um programa. Observar o sistema já é o primeiro passo para hackear o sistema. E com isso, a gente chega na escolha fundamental, que este slide resume perfeitamente. A gente vai continuar sendo o programa, rodando os mesmos scripts antigos no piloto automático, ou vai assumir a cadeira do programador e começar a escrever de forma consciente a história que a gente quer viver. Essa, no final, é a escolha que define todo o resto.